Então, falar de determinantes sociais em saúde é falar de uma perspectiva de saúde que vai para além do conceito da doença e também da perspectiva de um olhar individualizado, né, para o paciente. Quando a gente aborda a questão da saúde, tal qual apresentado na Lei Orgânica de Saúde, a gente vai perceber que a política de saúde, ela em si somente não se justifica, porque a gente viu ali na Lei Orgânica de Saúde que os determinantes, né, e condicionantes são fundamentais, e isso advém das políticas econômicas, das políticas sociais. Na verdade, as políticas públicas universalizantes, porque a gente sabe da importância da educação, a gente sabe da importância do trabalho, e a visão que a Lei Orgânica de Saúde traz é uma perspectiva que você tem uma visão ampliada e integral da saúde. Então, o olhar termina sendo também para a promoção e para a prevenção, e não apenas, né, naquele momento da assistência e da recuperação em saúde. Quando a gente trata dos determinantes sociais, a gente está lidando com uma categoria, tá? É uma categoria que, obviamente, é pensada a partir também daquilo que, né, ali no artigo 3º da Lei Orgânica da Saúde traz, os determinantes e condicionantes, mas quando a gente abarca, né, esse conceito dos determinantes sociais em saúde, necessariamente a gente está se reportando a uma discussão que foi iniciada pela Organização Mundial de Saúde. Na verdade, é uma discussão que já vem desde o final da década de 70, tá bom? Porque no final dos anos 70, em 1978, para ser mais precisa, houve um encontro na Rússia, numa cidade chamada Alma-Ata. E ali, né, foi escrita a Declaração de Alma-Ata, onde se pensava a valorização da atenção primária em saúde. Essa atenção, né, que tem o foco na promoção, levando o indivíduo ao autocuidado, a se implicar também no seu processo de saúde, por meio da educação, por meio de ações em geral de promoção de saúde, mas que traga para o indivíduo, para o seu contexto familiar, uma perspectiva de que ele pode fazer algo que venha contribuir, né? Quando a gente fala, por exemplo, em promoção em saúde, quando a gente fala, olha, lave as mãos após sair do banheiro, lave as mãos após chegar da rua. A gente não está falando de uma questão unicamente voltada para o Covid-19, né? Na verdade, são orientações que servem para uma qualidade de saúde em geral. Isso está no âmbito do indivíduo. Se ele tomar esses cuidados, ele vai ter uma prevenção em saúde. Então, essa é uma dimensão importante quando a gente fala, né, dessa importância da promoção e também da prevenção, porque, obviamente, à medida que o indivíduo, a sociedade tem, né, um entendimento maior de elementos da saúde que vão contribuir para evitar o adoecimento, a gente está atingindo a prevenção. Então, a organização da atenção primária em saúde, que é algo também que a gente vai ver mais adiante, ela traz um entendimento de que uma rede básica pode estar no acompanhamento, fazendo com que se antecipe, né, aos agravos em saúde, bem como ter um cuidado em saúde das doenças que já se instalaram no aspecto ambulatorial, no sentido, né, de que pode ter aquele acompanhamento sistemático
como forma de cura, né? Como forma de recuperação. E, obviamente, essa discussão, né, quando a gente fala da atenção primária em saúde, a gente está chamando a atenção de que, nesse aspecto, existem determinantes sociais que contribuem para evitar o adoecimento. E é essa discussão que vem se dando, né, desde a discussão de Alma-Ata, mas especificamente quando foi criada a Comissão dos Determinantes de Saúde, por meio da Assembleia da Organização Mundial de Saúde, em 2004, e foi instituída em 2005. A partir de então, isso impulsionou a produção, o debate, o mundo, né, passou, né, dentro das autoridades sanitárias dos países, dentro da organização da saúde nos países, terminou mobilizando profissionais, gestores, no sentido de se pensar como que poderia trazer algo, né, que impactasse a saúde das populações, tendo atenção a esses determinantes sociais em saúde. E contribuições, né, se iniciaram a partir dessa conferência mundial. E como que a gente pode denominar, né, essa condição dos determinantes? Primeiro, né, a partir desse entendimento da Organização Mundial de Saúde, determinante social do processo saúde-doença é uma área de conhecimento, né, que transita entre aquilo que pode ser o óbvio, né, aquilo que está no senso comum, aquilo que está no empírico desse cotidiano, e que, obviamente, é banalizado, é desconsiderado, né, e isso termina, né, agravando a condição de saúde. Mas quando a gente pensa, né, de que o determinante de saúde, por conta dessa visão da Organização Mundial de Saúde, né, terminou trazendo modelos de atenção pautado numa concepção de saúde, tanto em termos de política, como na adoção de modelos de atenção e financiamento, né, trazendo ali um modelo, né, de gestão dos sistemas de saúde. Obviamente, isso gera tensões, como o texto da Vera Nogueira revela, existem oposições distintas, porque a gente precisa pensar que o projeto sanitário, principalmente no Brasil, ele já nasce meio dualizado, né? Ele nasce polarizado. A gente sabe que, a partir da reforma sanitária, um grupo, né, que pensa um sistema de saúde único, né, hierarquizado, tá? Onde a atenção primária, né, o nível da média e alta complexidade tem a funcionalidade. Então, isso faz com que grupos opositores também, né, criem um modelo de saúde pautado ali na cura, que é um modelo que vai se centrar mais no medicamento, vai se centrar mais numa ação onde a interferência, tá, da tecnologia em saúde vai ter um papel muito maior, a hospitalização vai ser presente. Então, é um modelo dual, né? Enquanto o Sistema Único de Saúde pensa numa atenção coletivizada, pensa na antecipação à hospitalização e até evitar a hospitalização. Então, isso impacta também quando se busca traduzir esses determinantes sociais de saúde, né, dentro do sistema de saúde. E, obviamente, né, quando a gente pensa no determinante social, a gente está pensando no direito à saúde, né, como um direito humano, e que, obviamente, né, precisa ser integral, e não um bem mercantilizado, né, sujeito às leis de mercado. Então, a gente percebe que trabalhar com essa concepção do determinante social em saúde tem um impacto.
a gente pode ver que é sintomático isso. Se a gente pensa, por exemplo, que quando se trata de saúde privada, às vezes é mais difícil encontrar um assistente social, por exemplo, né? É mais difícil encontrar profissionais que vão atuar, né, nessa perspectiva ampliada de saúde, né? E aí foca naquela equipe mínima que vai especializada, que vai tratar a doença, né? E vai usar ali dos artifícios tecnológicos para aquele tratamento. Então, interessa ao mercado esse outro modelo, né? Então, nós assistentes sociais, né, que a partir até de uma leitura do projeto ético político, a gente defende um modelo de saúde que vem no sentido de, obviamente, prestar, né, uma atenção integral à população. E aí a gente percebe que, dentro dessa relação dos determinantes sociais em saúde e as ações profissionais, no caso do serviço social, a gente tem uma contribuição importante que aconteceu com o Congresso Mundial de Saúde, que foi realizado em julho, né, daquele ano de 2005, em Estocolmo, com o tema trazido pelo professor Michel, né, Marmot, né? Aí meu sotaque sueco talvez não tenha aí ficado tão bom. Mas o fato é que os assistentes sociais na área da saúde pode e deve contribuir para aquilo que é a implantação dentro do modelo único de saúde, que atue nessa perspectiva de fazer com que haja esse pensamento, né, onde o nível hierarquizado de atenção em saúde possa se dar de uma forma integralizada, né, e bem como integral, abarcando todos os aspectos da vida do indivíduo. Os assistentes sociais, desde que, né, foram reconhecidos como profissionais da saúde propriamente dito, porque a gente sabe que o assistente social ele se insere no âmbito da saúde quase junto com o seu nascedouro, né? Basta pensar que a primeira influência do serviço social na saúde aconteceu com a primeira escola de serviço social na América Latina, em 1926, quando aconteceu a organização da primeira escola de serviço social lá no Chile, e quem estava articulando para essa organização da primeira escola de saúde era um médico, né? Era um sanitarista que atuava num cargo parecido como o de ministro da Saúde, e a partir daquela movimentação que ele trouxe, se instaurou ali a Escola de Serviço Social, e, obviamente, a gente pode dizer que foi também uma influência importante para o Brasil implantar a Escola de Serviço Social em 1936. E aí já nasce com essa inspiração. Para você ter uma ideia, uma curiosidade que está lá no texto Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Marilda Yamamoto, do seu parceiro, né? Também o Olavo de Carvalho, e vai dizer que a Escola de Serviço Social no Rio de Janeiro, por exemplo, surgiu da Escola de Enfermagem Ana Nery. O primeiro curso de serviço social no Rio de Janeiro surgiu aí da Escola de Enfermagem. Então, isso é sintomático de que, né, os assistentes sociais já estavam atuando na área da saúde, mas quando ali no final aí dos anos 90, quando se assegura, por meio da resolução do Conselho Nacional de Saúde, reconhecendo uma equipe ampliada e de saúde, os assistentes sociais estavam ali. Então, né, a partir de então, as organizações, né, da categoria, as entidades organizativas, como a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, o Conselho Federal de Serviço Social, sempre foram indutores de reflexões e iniciativas na área da saúde. A gestão
de 2002 a 2004, como revela a Vera Nogueira, instituiu o Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área da Saúde, né? Participou dessa instalação desse fórum. Por quê? Né? Era ali uma organização, né, com convênio com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2005, e o objetivo era exatamente qualificar os docentes, supervisores, que estavam vinculados, né, aos quadros das instituições de formação, mas que trouxessem, né, um preparo para os seus alunos para que pudessem atuar já dentro dessa perspectiva no campo da saúde. E isso, obviamente, vai contribuir muito também para o surgimento de pesquisas na área do serviço social, né? E, obviamente, uma discussão em torno dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, como nós já vimos aqui, presentes ali na Lei Orgânica da Saúde. Então, né, uma das razões para tanto, né, de ter essa preocupação pode ser o traço epidemiológico contido nas abordagens teóricas veiculadas sobre os determinantes sociais da saúde. Então, a articulação, né, entre as perspectivas críticas do determinante e a ação social, né, trazendo uma perspectiva de totalidade, precisava ganhar espaço e, obviamente, né, sair do escopo unicamente centrado na doença, mas olhar, né, dentro desses condicionantes que terminam impactando a condição de saúde. E, obviamente, né, essa visão crítica que o assistente social consolidou como referencialidade teórica terminou por contribuir e muito para o entendimento dessa perspectiva dos determinantes sociais em saúde. A Vera Nogueira fala que, em meio à implantação do Sistema Único de Saúde, a gente pôde ter experimentado, né, uma ampliação do número de assistentes sociais contratados pelos municípios, a expansão das residências multiprofissionais em diversos campos de conhecimento, né, os assistentes sociais se vinculando a residências na estratégia de saúde da família, assistentes sociais se vinculando a residências na área da oncologia, assistentes sociais se vinculando a residências na área da saúde da criança, da mulher, enfim, né? Uma infinidade de residências que agora também recrutava o assistente social em meio à sua equipe multiprofissional. Um evento que veio muito para contribuir para o debate dos determinantes sociais em saúde foi a realização da Conferência Mundial dos Determinantes Sociais da Saúde, que aconteceu no ano de 2011, em outubro, no Rio de Janeiro. E ali, né, pôde ter sido verificado um duplo movimento. O que aconteceu dessa conferência? Um movimento que queria solidificar, né, aquele modelo hegemônico, né, que reconhece em relação ao ato médico, né, o ato médico e, obviamente, as equipes interdisciplinares unicamente com médicos e enfermeiros, né? E além das altas diferenças salariais para essa equipe. Esse é um modelo, como eu falei anteriormente, né, centrado na doença, né, na especialização, no indivíduo, e que, obviamente, né, termina não trazendo a valorização dessa perspectiva dos determinantes sociais em saúde. Agora, quando a gente pensa naquilo que é, né, a condição dos assistentes sociais terem essa leitura, né, a partir do seu projeto ético-político, de uma leitura de sociedade, que ela se organiza em torno de interesses, de projetos que, né, sejam encaminhados no sentido de fortalecer a população, a classe trabalhadora, obviamente os assistentes sociais vão sempre se posicionar em razão, né, do debate
dos determinantes sociais. Quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que é o debate teórico em torno dos determinantes sociais, a gente vai ter uma perspectiva de Villa, tá? Que vai mencionar que um dos fatores determinantes na consolidação da profissão foi a consistência do seu corpo teórico, né? Porque é bem interessante que antes dos anos 60, né, era muito incipiente a literatura dentro do serviço social. Mas, à medida que a perspectiva crítica vai adentrando, e quando a gente tem aí, nos anos 80, esse amadurecimento da teoria crítica, a gente vai ter também, né, a formação de uma intelectualidade dentro do serviço social. E, obviamente, isso vai fundar uma habilidade e uma autoridade profissional, tá? E, ao mesmo tempo, o reconhecimento jurídico, né, com o Código de Ética da Profissão, e que, obviamente, vem só no sentido de consolidar os assistentes sociais dentro dessa divisão sociotécnica do trabalho. A Mioto, ela vai dizer que as ações profissionais são entendidas como um conjunto de procedimentos, atos, atividades pertinentes a uma determinada profissão, realizados por sujeitos, né, profissionais de forma responsável, consciente. E nesse conjunto de procedimentos tem uma dimensão operativa, né, técnico-operativa, como nós vimos na nossa última aula, bem como uma dimensão ética, né? Pelo que eu tenho aqui falado para vocês, a profissão ela tem algo que é assim, né, bem articulado, que é o fundamento teórico-metodológico, o técnico-operativo e o ético-político, que vem se consolidando na história da profissão. E esse arcabouço teórico dos assistentes sociais também vai contribuir para o olhar no campo da saúde, porque o campo da saúde ele traz em si, né, um conjunto complexo de situações que exigem conhecimentos próprios, certo? Da área da saúde, obviamente, né? Por isso que a gente sabe aí no concurso tem toda aquela parte de saúde pública. Talvez alguém se pergunte, mas por que a gente tem que ler sobre urgência e emergência? Por que todos os guias? Mas porque é um conteúdo importante para o cotidiano do assistente social, certo? Mas exige também outros conhecimentos, tá? Principalmente porque a gente percebe aí, né, essa múltipla determinação que incide sobre os processos da saúde. Então, a gente precisa se apropriar, a gente precisa ressignificar essa ação cotidiana, tá? Fazendo essa mediação com esse acervo teórico, metodológico, técnico-operativo e ético-político dos assistentes sociais, para que a gente possa entender e atuar pelo direito à saúde, entender as necessidades sociais em saúde e como se dá a produção em saúde. Do ponto de vista do direito à saúde, a gente precisa pensar que é uma política pública, tá? Instituída a partir da Constituição Federal, dentro do tripé da Seguridade Social, tá? Uma política não contributiva, e que, obviamente, né, a partir ali também da política, e a gente viu a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, se concretiza os sistemas e serviços, envolvendo os níveis de gestão, planejamento, avaliação. Então, o sistema de saúde ele termina espelhando esse conjunto das complexas e contraditórias relações políticas, econômicas e institucionais. Do aspecto das necessidades em saúde, a gente pode dizer, né, que não é somente o direito à conservação à vida, mas a realização de um projeto de vida, né, entre uma articulação que se faz
do indivíduo dentro das suas particularidades e daquilo que, em termos de humanamente falando, também é desejável, né? Então, não são necessidades médicas ou problemas de saúde, mas são, né, modos de vida e identidades que terminam surgindo, né, da onde surgem essas necessidades sociais em saúde. E quando a gente pensa que os indivíduos, né, eles trazem demandas que devem ser, né, percebidas, devem ter atenção, a gente abre o nosso leque de entendimento para perceber, né, como que está tudo intrinsecamente relacionado, né? Porque a gente pode dizer que o indivíduo, por exemplo, a gente vou pegar, né, guardando as devidas proporções, que obviamente, né, todos nós sentimos muito a vida do Paulo Gustavo, né, que é um humorista. Ele é um humorista, né, que tem toda essa projeção internacional, não apenas nacional, e ele foi acometido de um quadro de saúde que está para todo mundo, né? Não está nem para toda a população brasileira, mas se instaurou no mundo. Só que a forma de enfrentamento dentro de um país, né, daquilo que é o agravo em saúde, impactou a vida desse indivíduo, Paulo Gustavo. Então, o que interrompeu? Interrompeu a vida dele? Sim, mas interrompeu tudo que ele representava, né? Todo o modo de vida que ele representava, todos os avanços e conquistas culturais dentro de uma sociedade. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Não é uma necessidade, eu não quero ter Covid, eu não quero ter câncer, eu não quero ter uma doença, né, cardíaca, né? Isso ninguém quer, isso é uma necessidade do indivíduo, da humanidade. Mas, enquanto indivíduo, quem é acometido por tais, né, enfermidades termina impactando o seu projeto de vida, né, interrompendo aquilo que a pessoa tem, né, como projeção, como protagonismo que ela exerce dentro da sociedade. Então, a gente precisa ter esse olhar de saúde, né, ampliado, no sentido da gente, né, poder tecer bons enfrentamentos e que, obviamente, ter aí a visão correta dentro de saúde. Cecílio, né, que é aqui uma referência teórica citada, diz que os fatores determinantes da saúde se traduzem em necessidades de saúde e que ele vai classificar em 4 grandes conjuntos, tá? É bom guardar isso. Quais são os fatores determinantes da saúde descritos por Cecílio? Tá? Isso aqui já caiu em prova de residência, então é bom ter atenção. Qual é o primeiro fator? São as condições de vida. Então, as condições de vida são determinantes para a saúde. Como a pessoa vive, né, se traduz nas suas necessidades. Se a gente diz que hoje a população está sendo acometida por fome, né, está faltando alimento no prato, significa que as condições de vida dessa pessoa estão sendo agravadas. Então tá, então ela não tem o que comer, tá. Mas pense, se ela não tem o que comer, como é que ela vai ter ferro? Como é que ela vai ter hemoglobina? Como é que ela vai ter, né, bons parâmetros né, desses bioquímicos, certo? Então, significa que em algum momento, nesse percurso, ela também está correndo um risco de saúde. Então, o modo de vida, tá? As condições de vida da pessoa é um fator determinante em saúde. O segundo fator determinante é o acesso às tecnologias, né, que melhoram e prolongam a vida. A gente sabe que, né, você poder ter o asseio por meio de, né, daquilo que possa te favorecer, né, de você ferver a água, de você, né, poder ter ali um bom cozimento dos seus
alimentos, tá? Bom, já falei aí de algumas tecnologias. Precisa do gás, precisa do fogão, né? Precisa de algumas coisas que pode ser que parecem basais, a Cláudia. Como numa casa não vai poder ter um fogão e um gás? A gente sabe, há notícias de que as pessoas estão voltando a cozinhar na lenha, em razão do alto aumento do gás de cozinha. Então, né, entra até no primeiro fator, que são as condições de vida. Né? Quais outras tecnologias que melhoram e prolongam a vida? Bom, se tem acesso à internet, se tem um smartphone, um computador, tenham acesso à internet, está tendo uma informação em saúde também melhor, porque está tendo ali a possibilidade, uma infinidade de informações. Bom, o que é uma pessoa fazer um exame de raio-x que tem ali uma visão parcial ali do seu organismo, do que é fazer uma ultrassonografia, do que é fazer uma tomografia e do que é fazer uma ressonância. Então, são tipos de acesso, né, a exames diagnósticos que impactam a vida da pessoa. Então, isso é um determinante em saúde. O terceiro, criação de vínculos efetivos entre usuários e o profissional. Né? A gente sabe que estabelecer um ambiente humanizado é algo que também determina a saúde. Por quê? É um determinante em saúde porque vai gerar confiança, vai gerar um diálogo mais sincero, vai gerar ali, né, a confissão de comportamentos que podem trazer o agravo em saúde. Quem nunca participou, né, eu já tive um atendimento que a pessoa chegou na sala do serviço social e começou falando as suas perguntas, mas quando ela se sentiu mais acolhido, quando ela se sentiu mais confiante, quando ela fez uma leitura, né, daquele ambiente que ela estava, que ela poderia se abrir, ela falou, mas é porque eu tenho AIDS, eu vivo com AIDS, né, sou portador do HIV, e aí, pronto, a pessoa, né, falou ali da sua condição. Então, eu estou dando um exemplo, né? E quando o médico se interessa realmente para conhecer um pouco da história que incide sobre a doença, isso melhora a avaliação dele e, óbvio, e consequentemente a sua intervenção. Então, a criação de vínculos efetivos entre usuário e família e profissional, perdoe, é importante, né? Ou equipes do sistema de saúde. Vínculo deve ser entendido como uma relação contínua, pessoal e calorosa, fundada na dignidade humana, na igualdade intrínseca entre as pessoas. E o quarto determinante da saúde, que Cecílio diz, né, estão ligados aos graus de autonomia, né, que cada pessoa tem no seu modo de conduzir a vida, o que vai além da informação e da educação. Né? Às vezes a gente diz, por exemplo, quando a gente nunca entende quando uma pessoa mora numa área de risco, né? Numa área de barranco, numa área que está sujeita a desmoronamentos, né? São dessas áreas onde muitas pessoas, né, favelas, comunidades, vivem. E aí a gente acha que está no poder dela ter autonomia de decidir sair dali, né? Obviamente, né, precisa, né? Ela precisa ter o zelo pela sua família e pela sua vida, mas existe também a necessidade de se ofertar política de habitação. Então, quando a gente pensa na autonomia, né, que a gente pode dar para a pessoa conduzir a vida, é dar meios, é dar opções, é dar alternativas para que ela possa tomar decisões de forma autônoma e que não vão impactar a sua saúde. Então, esses 4 fatores que Cecílio apontam são importantes da gente reter, tá? Sobretudo aí por uma questão de concurso público. Dentro da produção em saúde, a gente sabe que a gente atua dentro de uma perspectiva, né, que tem a ver com aquilo que é a dimensão dos direitos sociais e a possibilidade de igualdade a alcançar esses direitos a partir da organização da sociedade. Produzir saúde, né, é algo que vem no sentido de ter um sistema e um serviço de saúde que pode ser entendido como um processo, né, que se articula a partir das transformações
econômicas, sociais, políticas. E isso faz, né, com que, quando esse sistema e esses serviços são bem desenvolvidos, isso, obviamente, dificulta o surgimento de enfermidades, né? E podem compreender ações de vigilância à saúde que vão no sentido de fazer com que exista a prática da promoção, da prevenção, mas também oferte, né, a assistência em saúde por meio de um atendimento clínico, da reabilitação, e que tem a ver também com os níveis, né, de urgência, desculpa, emergência, e que faz com que, né, a gente possa dizer que realmente exista uma produção em saúde. Dentro do entendimento da hegemonia médica, né, daquele projeto que quer ser hegemônico na área da medicina, a produção em saúde, né, é pensada unicamente a partir dos fatores biológicos, tá? E isso vira o parâmetro de organização e da avaliação dos serviços. E, obviamente, a gente não pode. É como se a gente falasse, né, que vai atingir, né, o COVID pelo COVID, né? Por exemplo, tratar o COVID com medicamento unicamente, né? A questão da prevenção. A principal prevenção, né, é a comportamental, é o uso de máscaras, não estar em aglomeração. Só que isso é uma visão, né, dos determinantes, né? Afeta as relações e, obviamente, é onde se encontra a resistência. Então, a gente precisa ver que a necessidade de saúde está além, né, da questão do acesso a serviços e tratamentos médicos. Mas a gente precisa, né, ter aí uma correlação dessa necessidade de saúde, né? E aí entra a questão dos determinantes em saúde. Por quê? Porque a gente está vendo a saúde, né, sendo impactada pela emergência do consumismo exacerbado, pela ampliação da miséria, pela degradação social, né, pelas formas com que parcelas da população estão expostas, né, no mundo do trabalho. A gente pode entender que, por exemplo, esse processo de uberização afeta muito o estado de saúde, porque gera estresse, né, impossibilidade de manter ali seus níveis de saúde. E, obviamente, tem os aspectos éticos relacionados ao direito à vida e à saúde. Nesse sentido, né, a gente precisa entender a saúde como produto e parte do estilo de vida e das condições de existência. Sendo que a situação saúde e doença é uma representação da inserção humana na sociedade. Então, a gente pode ter essa reflexão, né, sobre os determinantes sociais em saúde dentro de uma perspectiva crítica que vai nos trazer alguns aspectos, né, daquilo que a gente pode dizer que seja aspectos conceituais dos determinantes sociais em saúde. Quando a gente começa, né, a ter uma busca de uma definição conceitual dos determinantes sociais em saúde, a gente vai olhar, né, para o sistema de saúde, né, além dos fatores, né, que incidem, né, que são os econômicos, os culturais, os étnicos, os psicológicos e comportamentais que influenciam situações de morbidade e fatores de risco para a população. Quando, por exemplo, a gente cria, né, essa articulação com a visão de vulnerabilidade, né, e eu já trago, né, no nosso material ali que vulnerabilidade como não apenas a destituição socioeconômica, mas a exposição, né, a outros riscos, como, por exemplo, étnicos, como que a população negra ela termina sendo mais
né, vulnerável a muitos fatores de saúde. A gente tem uma estatística horrível, por exemplo, que aponta que os jovens negros são os que mais morrem, né, dentro dos conflitos armados. A gente tem uma leitura cultural, né, de que as populações, né, que resistem aos conteúdos científicos e se pautam muito em crendices, também, né, tem uma incidência. Né? Os que estão mais sujeitos psicologicamente têm mais fatores que os expõem ao risco. Então, a gente precisa olhar, né, para esses determinantes sociais de uma forma objetiva, que são as condições materiais necessárias à vida, e também por uma perspectiva subjetiva, que é a interpretação e a forma como as pessoas vivem e significam, né, seus processos. Então, quando a gente reconhece, né, o processo saúde-doença, a gente traz aí uma visão de um modelo de sociedade também, né, que, obviamente, vai contribuir para a gente, né, fazer a interpretação dessa realidade. Um conceito que perpassa os determinantes sociais em saúde é a visão da epidemiologia social das doenças de cariz norte-americano, né? Essa é uma perspectiva norte-americana e vai estar trazendo, né, com os fatores sociais ocupando uma posição similar, né? Porque dentro dessa visão ela se opõe àquela visão da epidemiologia social latino-americana dos anos 70, que, obviamente, né, vai ter aí uma perspectiva que, né, se organiza e se alinha com o Sistema Único de Saúde. Então, a gente pode dizer, né, que, né, a gente apresentou aqui dois modelos, né, de epidemiologia, a norte-americana e a de tradição marxista, tá? Anota aí no seu caderno, ok? Isso é importante. Então, vamos falar aqui da epidemiologia social norte-americana, tá? Que eles vão trazer, né, uma funcionalidade em relação à produção da doença. Quem são os teóricos dessa perspectiva? Dangre, Waterhard, bom, autores, né, que vão estar trazendo também para a literatura brasileira, tá, os aspectos éticos e sociais, mas com a centralidade no indivíduo, né, onde os níveis de influência entre os fatores que dificultam, que determinam as desigualdades, incluindo fatores comportamentais, sociais e institucionais. Tá? Então, dentro desse modelo disseminado, né, na literatura brasileira, os aspectos éticos e sociais a partir do indivíduo, tá? Vai ter também influência, tá? Determinando a desigualdade, comportamento e os fatores socio-institucionais. Esse modelo norte-americano, ele vai pensar na doença, tá? Mas buscando a resposta no próprio indivíduo, tá? Como se, né, o indivíduo, ele por si só, né, determinasse aquela condição ali que gera a doença. O novo enfoque, que é esse a partir da leitura marxista, né, tem aqui Almeida Filho como um dos autores que defendem, ele vai trazer dentro dessa visão uma determinação social das doenças crônicas não transmissíveis, né? Esse é o estudo do Almeida Filho. E ele faz uma crítica, tá? Onde ele vai pensar, né, aquilo que são os contextos sociais, tá, ditos tradicionais, supostamente formados por indivíduos e que compartilham formas culturais e objetivos sociais harmônicos
e comum. Então, tratam as sociedades como se fossem agrupamentos humanos homogêneos, na medida em que omitem as privações e carências sociais, bem como as desigualdades diante do acesso a recursos econômicos. Então, o Almeida Filho, dentro da sua crítica, né, ao modelo norte-americano, ele vai dizer que, né, perde a particularidade, a especificidade que os territórios ganham. Né? A gente sabe que até de grande cidade para grande cidade, a gente está mais exposto a uma ou outra, né, a um ou outro agravo em saúde. Se a gente pensa o que o carioca tem como, né, agravo, o que o paulista vive, o que em BH vive. Então, a gente, obviamente, precisa ter uma perspectiva que também considere o modo e as condições de vida, né, reais de existência das pessoas. Então, a gente está vendo aqui que, a partir dessa incorporação da tradição marxista, a gente vai ter um entendimento que, né, pode ser, né, fruto de uma visão latino-americana, perdoe-me, latino-americana, correto, né? Mas é uma visão que vai surgir de um movimento denominado medicina social. E dentro desse movimento da medicina social, que é de base marxista, eles vão pensar, né, a partir da organização da sociedade capitalista, como que isso contribui, tá, para que, dentro dessa relação capital-trabalho, exerçam, né, os fatores, né, que são ambientais, biológicos, mas também sociais e que impactam as condições de vida das pessoas. Uma citação que tem aqui e que a gente pode assim sintetizar, né, esse pensamento da medicina social, vai dizer que, a partir desse pensamento, afirmam que as condições sociais viabilizadoras de saúde ou de doença devem ser interpretadas, incorporando-se uma multiplicidade de determinações. A síntese de muitas determinações, ou seja, de atribuições conceituais, que, combinadas adequadamente, permitem transformar a ideia abstrata da saúde em algo de uma dada classe social. Então, obviamente, né, se afasta, né, de abordagens abstratas, né, daquilo que é aquele modelo norte-americano, e essa medicina social ela se articula com o conceito de saúde coletiva, trazendo aí uma forma de olhar para os determinantes sociais em saúde. A autora, né, a Vera Nogueira, faz também um resumo do que foi essa conferência mundial que aconteceu em 2011, no Rio de Janeiro, sobre os determinantes sociais da saúde. Vai dizer que tiveram aqui 125 países, contou com 1.300 participantes, né? E, obviamente, foi emblemática essa conferência, tá? Fazendo com que tivesse aí a primeira em uma linha mais normativa e com posições mais conservadoras, e outra, né, formulada pelas organizações da sociedade civil e movimentos sociais, expressando uma leitura mais crítica da relação entre estrutura social e saúde. Então, né, mesmo no âmbito da conferência, tá, houve aí essa dualidade dessas perspectivas. E aí, alguns pontos centrais da Declaração Política do Rio, né, que surgiu no meio desse movimento, sobre os determinantes sociais em saúde. Quais são? Tá? A necessidade de fortalecimento de programas universais de acesso aos bens e serviços de proteção social, a importância da intersetorialidade, envolvendo poder público, sociedade civil, comunidade internacional, medidas social para alcance da equidade em saúde, né? De favorecer com que todos tenham acesso ao direito,
disposição dos governantes em atuar sobre os determinantes sociais de forma coletiva, com vistas a melhorar as condições de vida, combater a distribuição desigual do poder, dinheiro e recurso, enfatizam a importância de um sistema de saúde universal, equitativo, propõem, né, alterar a distribuição desigual dos recursos na área da saúde, mencionam a crise global, propõem ações em 5 áreas para reduzir as iniquidades em saúde: melhor governança em saúde, participação social significativa nas discussões de políticas relacionadas aos determinantes sociais em saúde, sistema de saúde orientados para a redução das iniquidades em saúde e mais forte e melhor governança global para a saúde e melhoria das condições e prestação de contas sobre as iniquidades em saúde. Então, né, de uma forma em geral, esses chefes de governo, né, que estiveram reunidos vão criar uma resolução muito importante, tá? Que é importante você guardar, anotar aí no seu caderno, grifar no texto, que é essa resolução WHA 62.14 da Organização Mundial de Saúde, e que aprovou, né, na sua Assembleia Mundial de Saúde, né, a número 62, realizada em maio de 2009, e que estava visando reduzir as iniquidades em saúde através da ação dos determinantes sociais. Então, a posição mais contundente, né, que foi a declaração das organizações e movimentos de interesse público da sociedade civil, trouxe, né, novamente o cenário de crise que afeta o desenvolvimento sustentável em razão das políticas neoliberais, do individualismo, do consumismo, levando à exacerbação da violência e dos conflitos, o desemprego estrutural, né? E o que essa Declaração das Organizações e Movimentos de Interesse Público da Sociedade Civil de 2010 diz, né? Por trás dos determinantes imediatos de saúde, né, da saúde, educação, habitação, emprego decente, segurança alimentar, proteção social e cuidados universais de saúde, encontram-se os determinantes estruturais mais profundos, incluindo as relações desiguais de poder e o acesso desigual aos recursos e às tomadas de decisão, a ampliação das iniquidades e a discriminação institucionalizada através de eixos de classe, raça, gênero, etnicidade, casta, indigenicidade, idade, capacidade e discapacidade contribui para a impossibilidade de atingir boa saúde. Então, a ação sobre esses determinantes estruturais da saúde é essencial para superar as crises econômicas, a crise econômica, ambiental, do desenvolvimento e a alimentação. Então, né, a importância da Organização Mundial de Saúde e os governantes presentes, né, reconheceram a influência e a determinação do capital financeiro sobre a economia global e suas crises periódicas, né? E, nessa linha, ratificaram a Declaração de Alma-Ata por uma nova ordem econômica internacional. Então, a gente, né, vê aí a defesa de uma proteção social universalista, de um estado de bem-estar social forte, né? E agora, olhando para as ações profissionais, tá? A gente sabe que na dimensão, tá, teórica metodológica, ético-política, técnico-operativa, os determinantes sociais em saúde, né, as indicações da Comissão Mundial dos Determinantes Sociais em Saúde sinalizaram, né, a relevância de estudos a respeito das situações sociais. Por quê? Era necessário, né, medir a magnitude do problema, compreender e avaliar os impactos nas suas intervenções. As políticas de saúde, né, precisam ser olhadas na sua profundidade,
as demandas do usuário precisa aparecer além do modelo biomédico, né, que é esse centrado na doença, individualizada, e precisa se olhar, né, as condições de vida, de trabalho, as iniquidades que essa população vive cotidianamente. Nas políticas de saúde, a sua operacionalização, o serviço social vai criar mediação, qualificando, fortalecendo a inserção dos assistentes sociais na saúde. Então, só assim a gente vai poder ver a materialização daquilo que é, né, a política de saúde. Essa é uma dimensão ética política também, né? Porque Bir, como ela fala aqui, é um autor, né, que aponta a pouca ousadia da declaração política que a gente se referiu lá em cima, né, e exigia outra declaração mais radical, né? Não sei se você está entendendo, né? Mas o que aconteceu? Houve ali aquela declaração, né, do... Vou falar aqui, deixa eu voltar aqui para você. Acho que você não se perdeu, mas só para ficar bem claro, né? Essa declaração das organizações e movimentos de interesse público da sociedade civil, que foi um produto também, né, ali desse encontro, desses participantes, esse BIR, ele estava declarando que precisava ser mais contundente, tá? Paim, né, que é um outro aqui citado, destaca a não abordagem das condições estruturais internacionais que levam às iniquidades de saúde. Enfim, os autores, né, estavam criticando ali aquele movimento que passou-se a discutir os determinantes sociais da saúde. E, obviamente, né, a gente sabe que no discurso ético e político junto aos gestores, aos produtores de política pública, os profissionais de saúde, né, precisam, né, mostrar pistas para o desempenho profissional, de forma que, né, aponte as desigualdades, tenha uma visão ampliada de saúde, tenha uma referência à saúde e ao bem-estar como expressões de uma sociedade inclusiva e justa. E aí, isso vai se alinhar com parte das recomendações da Comissão Mundial de Determinantes Sociais em Saúde, né? Quais eram, né, os aspectos técnicos operativos, né, quais eram as recomendações que favoreciam o encaminhamento técnico operativo, né? A integralidade em várias dimensões, principalmente por meio da intersetorialidade, a ênfase na participação das decisões, o monitoramento e avaliação das políticas, a realização de pesquisas, identificar em cada espaço socioocupacional como se configuram as desigualdades sociais. Então, né, aí já finalizando, né, esse texto, o que a gente pode dizer é que os determinantes sociais no âmbito do serviço social, a gente precisa, né, reiterar essa visão crítica, obviamente, instaurar um debate entre a categoria profissional, né, para adensar os parâmetros para a ação profissional em saúde, que veio até acontecer, né, por meio dos parâmetros para a atuação dos assistentes sociais na política de saúde, e retomar, né, essa visão profissional que venha no sentido de fortalecer e alinhar-se àquilo que são esses determinantes sociais em saúde.